Vamos lá, dando continuidade no conteúdo. Qualquer dúvida, vocês ligam o microfone ou então digitam no chat que eu estou acompanhando. A gente vai continuar potencial elétrico e energia potencial elétrica, certo? Então, só revisando o que a gente viu até aqui, né, para revisitar os conceitos. A gente viu a força elétrica pela lei de Coulomb. Essa força elétrica ela é dada a constante, que depende do meio, o produto entre as cargas envolvidas, dividido pelo quadrado da distância. Na sequência, a gente viu o campo elétrico. O campo elétrico é essa força elétrica dividido pela carga que está sofrendo a ação do campo, né? A gente chama de carga de prova ou carga teste. Então, se você pegar a força elétrica, que é essa expressão aqui, e dividir pela carga teste, nessa divisão você cancela essa carga teste com a carga teste aqui. Então, você tem a mesma expressão da força retirando essa carga teste. Então, o meu campo elétrico vai ser a constante vezes a carga geradora do campo dividido pelo quadrado da distância. Então, você retirou só essa carga teste que foi devido a essa divisão. Essas duas grandezas são grandezas vetoriais, né? Para passar uma informação completa, eu tenho que indicar o sentido e direção. Certo? Na sequência, a gente viu a definição de energia potencial elétrica. Essa energia é o que? É o trabalho realizado para deslocar a carga nessa região de campo. Então, o trabalho, a gente viu que o trabalho é a força vezes a distância. Então, se você multiplicar essa expressão da força elétrica por uma distância, né, você vai pegar e multiplicar aqui por um D. Este D cancela com um D aqui de baixo, então vai ficar o quê? Essa energia potencial elétrica vai ser essa mesma expressão, só que com um D a menos no denominador. Então, mesmo que a expressão da força, só que com um D a menos no denominador, devido a essa multiplicação aqui pelo D, né? A expressão do trabalho. E se eu pegar essa energia potencial e dividir pela carga de prova, se eu pegar essa expressão da energia potencial e dividir pela carga de prova, eu vou ter uma grandeza que a gente chamou de potencial elétrico, certo? Que é a energia armazenada em determinado ponto do campo capaz de realizar esse trabalho. Então, se você pega essa expressão, que é a energia potencial elétrica, e divide pela carga de prova, essa carga cancela com essa carga da divisão, e eu tenho a mesma expressão da energia retirando essa carga teste. Então, isso daqui é o meu potencial elétrico. Então, foram essas as expressões que a gente viu até agora. Certo? A força, campo elétrico. Essas duas grandezas são vetores, né? Tem que ter um sentido e uma direção para passar a informação completa. E essas duas grandezas aqui não precisa de sentido e direção, porque elas não são grandezas vetoriais. Elas são grandezas escalares. Ou seja, se eu fornecer o número e a unidade dessa grandeza, eu estou passando a informação completa. Então, nesses dois casos, você não precisa se preocupar com
a regra de soma de vetores, né? Você soma normalmente. Se você tiver dois potenciais, um de 5 e o outro de 10, né? Você vai somar normalmente. Não precisa se preocupar com direção e sentido, certo? Isso porque ele é um escalar. Então, continuando da onde a gente parou, né? A gente estava analisando como é o potencial à medida da linha de campo, e a gente viu que quanto mais próximo eu tiver de uma carga positiva, maior vai ser este potencial, já que ele decai com a distância, né? Então eu aumento a distância, este potencial vai caindo. Então nesse exemplo aqui, o potencial no ponto A é maior do que o potencial no ponto B. Vamos analisar para a carga negativa. Será que muda? Agora eu tenho aqui uma carga negativa. E a gente viu que a carga negativa, essas linhas de campo são de aproximação, né? A linha de campo é de aproximação. Então eu tenho aqui novamente um ponto A e um ponto B. Será que vai continuar o potencial em A maior do que o potencial em B? Ou vai ser o contrário? A gente tem que o meu potencial é dado pela carga, vezes a constante do meio, vezes a carga que está gerando o campo, dividido pela distância. Só que essa grandeza é um escalar, né? Então eu tenho que considerar o sinal da minha carga. Então aqui eu vou ter valores positivos ou valores negativos, porque eu tenho que considerar o sinal da minha carga, certo? Então, qual vai ser o menor aqui, o potencial em A ou o potencial em B? A gente viu que quanto mais próximo eu tiver do ponto A, maior vai ser o módulo, né? Porque quando eu aumento a distância, este meu potencial vai diminuir, certo? Pensando em módulo. Quando eu coloco o sinal, vamos supor que aqui deu 500, o módulo, e aqui deu 5. Quando eu considero o sinal, isso daqui vai virar o quê? Menos 500, e aqui menos 5. Qual é o maior destes dois, pessoal? O A ou o B? Todo mundo consegue ver que o B é maior? Se você está devendo R$5, menos 5, e tem outra pessoa devendo menos 500, a dívida maior vai ser quem está com maior módulo, né? Então, quanto maior for este número aqui, menor é o valor, certo? Então, por isso, no caso de expressões negativas, quanto mais próximo de zero eu tiver aqui 0,1, quanto mais próximo de zero, maior vai ser este valor, certo? Então, no caso aqui, o potencial de B é maior do que o A, certo? É o contrário. Então, o potencial ele vai decrescer no sentido dessa linha de campo. Então, ele vai diminuir no sentido da linha. Certo? No mesmo caso anterior, ele está diminuindo no sentido da linha. Certo? No sentido da linha de campo, este potencial diminui, tanto no positivo quanto no negativo. Então, entre dois pontos de um campo, existe uma diferença de potencial, certo? A gente viu que o potencial ele é único para cada ponto do campo. Então, se eu pegar dois pontos onde a carga se locomoveu, existe uma diferença de potencial.
Eu tenho uma carga aqui, essa carga está gerando, tem um campo em torno dela, e ela deslocou uma certa carga que foi colocada neste campo a uma certa distância. Então, porque houve este deslocamento? Cada ponto tem uma energia potencial. Se eu coloco essa carga e solto, essa energia potencial vai realizar um trabalho, né? Então, este trabalho que fez este deslocamento. Então, a gente viu que o trabalho, vocês devem ter visto isso no primeiro ano, mas se não viram, eu vou só relembrar. Este trabalho é a variação da energia potencial. Então, se eu saio de um ponto A a um ponto B, este teorema trabalho-energia diz que o trabalho realizado entre o ponto A e o ponto B é igual à variação de energia potencial entre estes dois pontos. Certo? Então, a gente já sabe quando se dá a energia potencial, né? Voltando aqui, a gente viu que a energia potencial ela é a força vezes a distância, né? E a gente relaciona essa energia com o potencial elétrico. Então vamos pegar essa expressão aqui. Este meu potencial elétrico é a energia potencial dividido pela carga. Então quando eu coloco aqui, vou só repetir aquela expressão, a energia potencial dividido pela carga é este meu potencial elétrico. Então aqui a gente pode deduzir que passando isso que está dividido, multiplicando, essa energia potencial vai ser a carga vezes o potencial. Então vamos pegar essa energia potencial nos dois pontos, no ponto A e no ponto B. Como é que vai ficar essa expressão do trabalho? O meu trabalho vai ser a variação de energia. Então, a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Continuando, a energia é dada pela carga vezes o potencial, então vai ser a carga vezes o potencial em A, menos a carga vezes o potencial em B. O potencial está mudando, né, de um ponto para outro, a carga é a mesma, que está sendo deslocada. Então, pondo em evidência aqui, a carga se repete nos dois termos, então vou pôr em evidência. Tirando a carga deste primeiro termo, fica só o VA. Tirando a carga desse segundo termo, fica só o VB. Isso daqui é a minha diferença de potencial entre os dois pontos, certo? Diferença de potencial. E a gente vai adotar uma letra para simbolizar essa diferença. A letra adotada para simbolizar essa diferença é o U. Então, só reescrevendo essa expressão do trabalho, o trabalho vai ser a carga que está sendo deslocada, né, a carga teste, vezes essa diferença de potencial. Se tem alguma pergunta? Não é só... Então, como a Fabiane falou na aula passada, essa diferença de potencial tem outro nome, né? Então, se você se deparar com DDP ou tensão, são todos termos para se referir a essa diferença de potencial, certo? Exato. Então, essa diferença de potencial DDP ou tensão se refere ao mesmo termo. Certo? Então, essa é a expressão para o trabalho
realizado entre dois pontos no meu campo elétrico. Continuando. No campo elétrico uniforme, a gente viu que no campo elétrico uniforme, em qualquer ponto, o meu valor do campo é o mesmo, né? E o campo ele foi definido como a força elétrica dividido pela essa carga teste, certo? Então, essa minha DDP entre dois campos no campo elétrico uniforme, ela é dada pelo produto do campo vezes a distância entre esses dois pontos. Então, vou provar de onde é que sai essa expressão. Essa expressão está dizendo que a minha diferença de potencial, que a gente chamou de U, é igual ao produto do campo vezes a distância. É simplesmente isso no campo elétrico uniforme. Mas vamos ver de onde é que sai, né? Essa expressão. A gente acabou de ver que o trabalho é entre dois pontos. Essa carga vezes a diferença de potencial, eu chamo de U. Vamos lá, então, relembrando a expressão do trabalho, o trabalho é também dado pela força elétrica vezes a distância. Então, eu tenho duas expressões aqui para o trabalho, ó. Se elas vão dar a mesma coisa, eu posso igualar essas duas expressões. Ela não fornece a mesma grandeza que é o trabalho, então vamos igualar essas duas expressões aqui. Como é que fica? Primeiro diz que o trabalho é a carga vezes a DDP, e o segundo diz que a força elétrica vezes a distância também dá o trabalho. Então vamos escrever essa força elétrica em termos do campo. A gente coloquei aqui que essa força elétrica em termos do campo, né, ela vai ser, isolando a força elétrica aqui, vou passar o Q multiplicando. Essa força elétrica vai ser a carga teste vezes o campo, né? Só fiz passar isso multiplicando. Então vamos substituir, ao invés de força elétrica, eu vou colocar a carga vezes o campo. Então eu vou ter carga vezes o campo, que é a força elétrica, vezes o D. Simplificando aqui, ó, carga vai embora com a carga de teste. E eu tenho a expressão aqui para essa diferença de potencial no campo elétrico uniforme, né? É só multiplicar o campo vezes a distância. Lembra que a gente resolveu um exercício na aula passada, que ela dava uma unidade diferente para o campo? Aqui a unidade por campo vai ser o quê? A unidade de força, que é Newton, né? Dividido por carga, Newton por Coulomb. Pronto, a unidade para o campo elétrico é essa. Só que aqui, se eu pegar a expressão do campo, se eu pegar o meu campo elétrico, eu vou ter que passar o D que está multiplicando e dividindo, vai ser U dividido por D. A tensão é dada em volts, a distância é dada em metro. Então, olha só, eu tenho uma unidade diferente aqui para o meu campo, né? Só que essas unidades são equivalentes, pessoal. Então, se você vê numa questão volt por metro ou Newton por Coulomb, essas unidades ambas são para o meu campo elétrico, certo? Dúvidas até aí? Então a gente viu que o campo elétrico no interior de um condutor ampere é corrente elétrica, a gente vai ver na sequência, certo? Assim que terminar essa parte da eletrostática, a gente vai entrar em eletrodinâmica e vai
estudar a corrente elétrica. Então vamos lá, a gente viu que o campo elétrico no interior de um condutor, este campo não existe, né? É zero, aquele efeito de blindagem eletrostática. E o campo elétrico ele é dado pela constante vezes a carga dividido por d ao quadrado. Então, fora deste condutor ele vai decair com o quadrado da distância. Agora, já o potencial no interior do condutor, ele é diferente de zero, certo? O potencial aqui ele existe. Como ele não é um vetor, é um número, este potencial dentro do meu condutor ele vai ser constante. Então ele vai ser dado constante vezes a carga dividido pelo raio dessa esfera. Isso seria a minha distância, né? Já fora do condutor, fora dessa esfera condutora, ele vai decair com a distância. Então, quanto mais distante, mais fraco o campo, como a gente viu ali nos exemplos das cargas, certo? Então, o que muda é que dentro do condutor ele é constante, tem um valor único em cada ponto, e fora do condutor ele decai com o quadrado, com a distância. Daqui é só um resumo que eu já mostrei. Então, obrigado aí pela atenção e até a próxima.